Olá pessoal, como vocês estão? Espero que sim, espero que esteja tudo bem. E o tema desta apresentação é sobre surdez, uma doença ocupacional no campo de atuação da engenharia mecânica. Estaremos enfatizando a prevenção da perda auditiva, nesse caso, na área de atuação do engenheiro mecânico, como ele pode contribuir para evitar, a surdez, tanto dele quanto dos seus colaboradores. Meu nome é Gesaías e vamos em frente. Nós iremos introduzir aqui com uma breve originária, dos problemas que podem discorrer em relação à surdez. Primeiro, no campo de atuação da engenharia mecânica, é muito comum nós termos grandes máquinas, Essas máquinas surgiram aí em meados da Revolução Industrial e o seu crescimento exponencial foi desencadeando uma série de consequências, em relação à surdez. Por quê? O ruído produzido por esse maquinário de grande porte, ele provoca muita poluição. Essa poluição também no meio sonoro, ela pode desenvolver, dependendo do grau de exposição, da quantidade de tempo que o profissional vai estar tendo contato com essa máquina, ele vai ter uma maior ou menor consequência em relação a isso, certo? Apesar dos benefícios na área industrial, como por exemplo, a confecção têxtil, sistemas de transporte e agricultura, dentre outras áreas, esses benefícios eles também trazem essas consequências. E o trabalhador ele tem que estar devidamente protegido ou conscientizado do até que ponto ele pode estar mantendo esse contato, certo? E é isso que vamos tentar explicar um pouco mais à frente. Os tipos de deficiência auditiva. Dentre os tipos de deficiência auditiva existentes, a saber, a perda auditiva condutiva, a perda auditiva neurosensorial e a perda auditiva mista e perda neural. Apenas a perda auditiva neurosensorial e a mista, que é a mistura entre a condutiva e a neurosensorial, pode ser adquirida através da exposição a ruídos, sons excessivamente altos, sendo essa perda perceptível quando o ouvinte tem incapacidade parcial ou total de perceber frequências de som mais agudas, como podemos ver no gráfico da figura seguinte. Aqui nós temos um gráfico, certo? Esse gráfico ele é muito comum, o pessoal da fonoaudiologia, eles utilizam naquele teste de audiometria e o resultado do teste é esse. Vem um gráfico do ouvido direito e do ouvido esquerdo. Aqui está R ali no vermelho e L em azul para simbolizar o lado esquerdo, left e right, do inglês. Então, como a gente pode ver, esse paciente aqui, o hipotético paciente, ele tem uma perda de decibéis quando chega em frequências mais agudas, certo? Aqui no eixo Y seria o quê? Seriam, na verdade os decibéis, certo? Então, ali nessa linha superior ali que tá marcada é 0 decibéis. Aí de cima para baixo vai aumentando, 10 decibéis, 20, 30, 40. Então, quer dizer, quando aumenta a quantidade de decibéis, é que ele consegue ouvir algumas frequências, que são essas do eixo X, 1K, 2K, essas frequências são em Hertz, para simbolizar as frequências do som. Então, o paciente consegue ouvir essas frequências, mas só consegue ouvir elas depois que é aumentado o volume, certo? Do som. A partir de 70 decibéis aqui, nessa frequência de 1K. Ele consegue ouvir, só que tem que aumentar o volume. Então, quer dizer, o normal seria ele ouvir ali em 10 decibéis já, ele já poderia estar ouvindo, que é a audição normal humana. Então, ele está com um grau de surdez. Aí você me pergunta, e por que as frequências graves ele ouve melhor? Porque as frequências graves elas se transmitem não só pelo ar, mas também pelo o meio sólido. Então, essa caixa óssea do crânio que a gente tem, ela transmite as frequências graves, certo?
As frequências elas vibram, né, obviamente, e aí essa vibração mais grave, ela se transmite por toda a região óssea e aí ecoa e chega no nível auditivo. Então é mais fácil ouvir os sons graves do que os agudos, nesse caso. Mas já os agudos, esse paciente, como está com grau de surdez, tem que aumentar o volume para ele conseguir ouvir. É natural que a gente perca algumas frequências agudas em torno de 16K, não é exemplo aqui que só vai até 8K. Então, 16 mil Hz é normal que a partir dos 40 anos a pessoa não consiga ouvir, porque é uma perda natural, certo? Mas vamos em frente. Puxar aqui o zoom. Aí esses tipos de deficiência auditiva, eles são também correlacionados e subdivididos em relação aos decibéis. Em relação aos decibéis, nós temos alguns graus, que o principal e o mais comum é surdez leve, certo? Que isso é o que ocorre na maioria. Surdez moderada e a surdez severa e a surdez profunda, certo? Então são relacionados à quantidade de decibéis que precisa aumentar além do normal, né, para que a pessoa consiga ouvir essas frequências. Então, se a pessoa ela até tem uma perda de até 40 decibéis, então ela está caracterizada como uma surdez leve. Se está mais de 40 até menos 70 decibéis, então já é uma surdez moderada, certo? Uma surdez severa já vai se caracterizar naquela surdez que é de menos 70 a menos 90 decibéis. E depois uma surdez profunda serão perdas maiores que 90 decibéis, né? Então aí você já seria uma pessoa com um grau de surdez maior, né? Então você precisaria falar gritando com ela, você falar mais alto, porque ela já não tem uma sensibilidade normal. Então vamos em frente. Então, tendo em vista essa doença ocupacional passível de ser adquirida por um trabalhador que está em contato ou próximo de um maquinário emissor de ruídos rotineiramente, o Ministério do Trabalho e Previdência Social do Brasil fornece a norma regulamentadora número 15, é a NR15, né? Onde delimita através dos limites de tolerância que caracterizam uma atividade insalubre, o que é plenamente pertinente ao objeto de estudo aqui apresentado, como vai ter na figura do próximo slide, certo? Então, o Ministério da Saúde, ele criou essa tabela aqui, depois de muita pesquisa e estudo, certo? E ao que se refere essa tabela? Deixa eu dar aqui. Essa tabela se refere aos limites de tolerância para ruído contínuo e intermitente. Então, depois de muito estudo, eles chegaram a essa tabela, certo? Expondo os limites humanos, os limites da audição humana, certo? Qualquer pessoa, sim, que esteja na média, ela não pode exceder mais de 8 horas a um nível de ruído ou som, certo? De 85 decibéis, certo? Aí tem toda a correlação. Se aumentar um decibel, ela não pode suportar mais do que 7 horas. Quer dizer, se a pessoa passar desse tempo, a pessoa vai entrar num estado de perturbação mental, psicológica. Ela vai começar a sentir as consequências disso, entendeu? Se, por exemplo, a pessoa for numa discoteca, num show, e o show estiver com o som em 86 decibéis, a pessoa passar 8 horas no show, quando ela sair do show, ela vai sair perturbada. Ela vai sair com perda auditiva e com outras sequelas também pode ser com tontura, vomitando. É o que ocorre muito em alguns shows, quando a pessoa excede o limite, certo? Tem outras diversas consequências que são estudadas pelo pessoal da área da saúde e da fonoaudiologia, mais especificamente. Não é o nosso caso, mas nós temos que entender, nós temos que acreditar, né, porque realmente essa pesquisa já foi realizada e antes de ser feita essa lei, essa norma, e nós temos que entender, por exemplo, 95 decibéis. Ninguém pode passar mais do que 2 horas exposto a 95 decibéis. E sem proteção. No seu ouvido,
o seu ouvido normal, você sem nada no ouvido, né? Para lhe proteger, sem nenhum tipo de acessório. Agora, o incrível, por exemplo, 115 decibéis, você não aguenta passar mais do que 7 minutos exposto a 115 decibéis sem se sentir incomodado, certo? A partir dessa quantidade de volume, você já vai sentir um incômodo considerável. E aí, você superar esse tempo já vai ser muito doloroso, certo? Você pode até ter seus ouvidos aí estourados. Então, a NR15 ela também vai ter diversos outros detalhes que não pude colocar ela na íntegra, mas, por exemplo, acima de 115 decibéis para indivíduos que não é permitida a exposição a níveis de ruído acima de 115 decibéis para indivíduos que não estejam adequadamente protegidos. Nós vemos mais à frente como é essa proteção. Então, não só no Brasil há esse tipo de legislação, certo? Outros países também têm, como é o exemplo da Europa. Na Europa, eles também têm cartilhas informativas e essas informações não abrangem só o trabalhador, mas todo e qualquer cidadão, certo? Eles têm uma legislação mais rigorosa quanto a isso. Por exemplo, tempo de exposição máximo sem proteção antes que produza lesão. Está quase mesmo a mesma coisa, certo? A pesquisa dele. Então, até 80 decibéis são 8 horas por dia que a pessoa pode se expor. 86, 2 horas por dia. 92 decibéis, 30 minutos por dia. 95 e assim por diante. Então, está bem correlacionado, certo? A legislação do Brasil com a europeia. Por quê? Porque todo mundo é ser humano, todo mundo tem o mesmo limite, certo? Ninguém vai conseguir passar mais do que isso sem ter danos colaterais. Aqui nós temos uma aplicação cotidiana do que seria essa representação de decibéis. Por exemplo, uma voz sussurrada, uma voz falada, ela varia entre 30 e 80 decibéis, certo? 80 seria uma pessoa gritando e 30 seria uma pessoa falando baixo. Uma sala de aula estaria ali entre 40 e 80 decibéis, o professor dando aula, os alunos conversando. Um tráfego rodoviário estaria entre 50 e 90 decibéis, certo? Isso aqui de fora, né? Não você estando dentro do carro. Dentro do carro tem um isolamento acústico, é diferente. Vocês poderão fazer o teste. Dentro do carro, vocês podem pegar um decibelímetro, vou mostrar mais na frente como fazer. E aí vocês medem dentro do carro e depois vocês medem fora do carro, para vocês verem a diferença de exposição ao som em decibéis. Um leitor de música, por exemplo, os leitores de música MP3, eles têm um limite. Alguns têm um limite de 80 decibéis. Alguns avisam quando você está passando do tempo de exposição. Por exemplo, se você botar 80 lá e você passa mais de 8 horas exposto, o próprio MP3 já abaixa o volume automaticamente, né? Porque tem uma legislação que obriga eles a fazer o software com esse limite. E alguns até se desligam, né? Alguns já nem deixam a bateria durar tanto tempo para que a pessoa não venha se expor tanto tempo. Mas hoje em dia, com o uso do celular, agora o celular apenas avisa, você está passando do limite. Tem certeza que deseja aumentar o volume? Então tem essa limitação. A pessoa passa se ela quiser, né? Por exemplo, discoteca, ela varia entre 85 e 115 decibéis e um alarme ou sirene seria de 90 a 120. Certo? Isso aqui é o comum. Para a gente ter uma ideia de quanto seria essa mensuração, né, no nosso dia a dia. Então, o que é que o Inmetro e o IBAMA fizeram? Eles fizeram para os equipamentos eletrodomésticos, né, os que produzem mais ruído, como por exemplo liquidificadores, aspirador de pó, dentre outros, que produzem muita zoada, muito som. Eles criaram esse selo, que é chamado selo ruído. Então ele subdivide em 5 graus, de acordo com aquela tabela lá, ele divide em 5 graus aqui, e conforme esses 5 graus eles dizem uma espécie de nota, certo? Para que o consumidor, quando vá comprar, ele possa avaliar. Esse produto, hipótese,
seria agressivo, assim, em questão a ruído, em um nível 3, entendeu? No caso aqui, esse daqui é de um liquidificador da MasterChef, né? Não vem ao caso. E ele produz um nível de ruído de 90 decibéis, em média. Então eles pegam o valor mínimo e o valor máximo de uma média e coloca aqui a média. Então o nível de ruído desse liquidificador é 90 decibéis. Então ele já estaria ali no grau 3 de poluição sonora. Seria tipo isso. Então isso aqui serve tanto para o consumidor, na hora da compra, ele avaliar, certo, qual é a melhor compra, ele vai comprar o que faz menos ruído, como também ele vai saber o tempo que ele pode se expor a esse som, né? A esse barulho. Então já para ter uma consciência, né? Assim, é certo que ele precisa ter um conhecimento prévio dessa tabela aqui. 90 decibéis, quanto tempo posso me expor? 4 horas. Então, se você tem um restaurante, está usando esse liquidificador industrial para cortar verduras, coisas, você tem que revezar o funcionário que está utilizando ele. O funcionário não pode passar mais de 4 horas exposto a esse ruído sem a proteção necessária, que é o que a gente vai falar mais na frente. Entendeu? Isso daqui é sem proteção. Já se passar dos 120 lá, como a gente sabe, 115 melhor dizendo, né? Já tem que usar uma proteção. Então, mais adiante. Como é que a gente faz essa medida, né? Essa aferição dos decibéis? Nós usamos o decibelímetro. O decibelímetro é esse equipamento aqui que vocês podem ver na figura. Além dele, você pode baixar no aplicativo do seu celular, se for Android, na Play Store. Você pode procurar lá por decibelímetro ou adiosímetro. Tem vários aplicativos e eles fazem a mesma função. Eles verificam o volume do ambiente, em termos simples seria isso, o volume de som do ambiente, e eles dizem a média instantânea e também dizem a média contínua, certo? Eles dizem o que está ocorrendo naquele ambiente de zoada, né? Ele vai desenhando o gráficozinho e vai mostrando. Eu vou tentar mostrar aqui para vocês. Esse aqui é um decibelímetro que eu baixei. Ele não vai medir agora porque eu estou gravando, aí estou usando o microfone e o celular não permite. Mas tem alguma figura dele aqui, ó, por exemplo. Eu acho que não vai dar certo. Mas ele faz, vocês podem pesquisar aí e baixar e testar, porque ele faz essa função. E é muito útil para você estar no seu ambiente de trabalho, onde você estiver, você medir qual é o nível de ruído do ambiente, para você saber quanto tempo você pode se expor, né, a esse som. Certo? Então, quais são os meios de proteção disponíveis? A NR6, ela regulamenta os meios de proteção disponíveis, os EPIs, para diversos casos, inclusive para esse de proteção auditiva. Então, vamos ver quais são. O primeiro que ele fala é esse protetor auditivo, que é chamado protetor auditivo circunauricular, porque ele circula toda a região da orelha e ele veda. Esse é o mais indicado para profissionais que trabalham em exposições a ruídos muito elevados, certo? Porque ele veda mesmo a maioria dos sons. A NR não fala exatamente a porcentagem de redução que ele causa, mas é o mais indicado. Esse também é mais indicado para quem trabalha em um ambiente ruidoso e intercala com um ambiente silencioso, certo? Então, um ambiente menos ruidoso. Então, ele pode estar colocando, retirando e deixar pendurado no pescoço, depois colocar novamente quando for entrar em contato com o ambiente ruidoso. Então, ele é mais prático por isso. Esse é o protetor auditivo de inserção. Então, esse aqui é para os níveis superiores ao estabelecido na NR15. Esse também é. Então, todos são para níveis superiores, mas é recomendado para níveis
para níveis menores também, para que você aguente passar mais tempo, né? Geralmente eles não, como você trabalha entre 8 a 10 horas por dia, então se você fosse você submeter uma jornada de trabalho num ambiente de 90 decibéis, você só pode passar 4 horas, né? Então como é que você vai fazer para passar 8 horas? Você usa esse protetor, porque aí essas 90 horas, esses 90 decibéis, eles vão ser amenizados e aí você vai conseguir passar mais tempo naquele ambiente. E tem ainda um outro tipo de protetor, que é esse menorzinho. Ele pode ser conjugado, né? Você pode dar esse menor aqui, que é o semi-auricular, e você pode intercalar ele com esse grande também. Você bota o pequeno e depois bota o grande por cima, que aí ele já vai ter uma vedação melhor. Eu senti falta deles realmente conseguirem mensurar a porcentagem de redução de ruído quando a pessoa usa esse protetor. Mas aí eu fui pensar, como é que eles iam mensurar isso? Ia colocar um microfone dentro da boca da pessoa, dentro da pessoa, para ver qual o ruído, a sensação de absorção do ruído está ocorrendo lá dentro. Não tem como eles medir, por isso que realmente eles apenas fazem a recomendação de você usar, mas não tem como ele mensurar quanto tempo você vai conseguir passar depois de estar usando esse protetor, entendeu? Então isso daí realmente fica limitado da gente saber, mas é bom se prevenir, né? Para não ter que remediar. Então, as perdas auditivas elas não são, certo? Não tem como você recuperar, porque você nasce com uma quantidade de cílios do nervo auditivo, que é antes do nervo auditivo tem uma quantidade de cíliozinho. Esses cíliozinhos você vai perdendo, porque eles vibram. Se a vibração for muito grande, eles se deterioram, né? Eles caem, como se fossem fiozinhos de cabelo, vão caindo. E aí você perde a audição e não tem como você recuperar. Então, essa medida preventiva ela cabe muito bem para todos os engenheiros estarem tomando conhecimento, tomando nota para se proteger e proteger os seus colaboradores, certo? As legislações atuais, elas fazem um trabalho primoroso em relação a essa prevenção, elas só carecem um pouco de divulgação, certo? De publicidade, porque realmente tiveram estudos que foram comprovados, e existem ciências médicas, né, como a fonoaudiologia, que ela já mensura todos esses danos aí que podem ser causados a partir de determinadas exposições de ruído e de som. Então, a minha sugestão, né, seria a implementação de um curso online gratuito alocado nas plataformas digitais do Sistema S, de revistas e sites que eles têm à disposição, e eles podem estar divulgando essa prevenção, além daqueles que alguns órgãos já fazem, alguns órgãos filantrópicos, que eles têm até o dia da poluição sonora para reduzir o impacto e tal. Então, isso seria muito, muito bem aceito, porque tem alguns profissionais que são autônomos, são trabalhadores informais, que eles se expõem, né? Eles trabalham com máquinas que têm um nível de ruído alto e eles não têm conhecimento das medidas profiláticas, né? Eles não têm conhecimento de como se prevenir. Então, tendo um curso gratuito e o pessoal falando, ó, oh, você trabalha com isso? Ou então bota um cartaz na rua, ó, oh, você faz esse curso lá que é gratuito, você só vai estar ganhando, né? Você vai estar ganhando conhecimento e você vai estar ganhando informação de como você se prevenir de possíveis danos à sua saúde, né? Então já evitaria aí de ter pessoas se aposentando mais rápido ou sendo proibidos de trabalhar em determinada área por conta de um problema desse. E tem gente que trabalha, por exemplo, em construção civil, que desenvolve um certo grau de surdez e nem toma conhecimento, né? Você percebe naquelas pessoas que falam muito alto e se você falar algo baixo, elas não conseguem distinguir alguns fonemas de que você está pronunciando. Então isso aí cabe ao fonoaudiólogo verificar, né? E cabe ao engenheiro ter total competência
e capacidade analítica para prevenir os seus colaboradores, seus funcionários e fornecer a eles, né, caso seja um empreendedor, um empresário de pequeno ou grande porte, fornecer a eles os EPIs, os equipamentos de proteção individual, para que eles estejam preservando aí a sua saúde, né? Então, gente, essa foi a minha apresentação e agradeço a atenção dos que chegaram até aqui, certo? E que Deus abençoe vocês aí. Estamos aí nessa pandemia, aguardando aí as coisas melhorarem. Estão as referências. E no mais, estamos juntos.